É com muita alegria que hoje daremos prosseguimento ao estudo que a Virgem Maria nos pediu realizar. No programa anterior, vimos a sua mensagem do dia 31 de maio e hoje veremos a mensagem que ela nos transmitiu no dia 1º de junho. Nessas duas mensagens, Nossa Senhora nos aproxima da vida de São José e conta um pouco o que o Castíssimo Coração viveu para cumprir a vontade de Deus, de forma a descobrir em si a divindade do Pai, e hoje retornar ao mundo para nos ensinar como fazê-lo. O fato de que São José venha ao mundo, junto a Cristo e Maria, como mensageiro divino, como um sagrado coração, se tornou motivo de reflexão para muitos, porque podemos compreender a divindade de Cristo e de Maria, mas São José, por seu silêncio e anonimato ao longo da história, ainda é um mistério para muitos. Aos poucos, esse mistério nos vai sendo revelado, e tanto com as palavras de Maria como do próprio São José, vamos nos aproximando desse caminho que trilhou o Castíssimo Coração até chegar em sua divindade. Na mensagem que estudaremos hoje, Maria vai nos mostrando o que São José teve que superar como homem desde a sua infância para cumprir, já no final de sua vida, com a missão que Deus lhe havia encomendado. Muitos pensam que a Sagrada Família era uma família que estava unida a Deus simplesmente pela graça e pela divindade que Deus lhe havia concedido. E isso faz com que muitos de nós não possamos encontrar nessa família o exemplo alcançável para nossas famílias, pela nossa realidade atual. Porém, Maria nos mostra como São José era tão humano como cada um de nós e como ele teve que se preparar desde a sua infância para viver tão grandiosa missão. Maria nos conta os desafios e as dificuldades que São José teve que superar para viver a vontade de Deus. E dessa forma, vemos que assim como o casto coração foi capaz de cumprir com a sua missão, cada um de nós tem a possibilidade de cumprir com o que Deus pensou para si. A mensagem de Maria se intitula O Sacrifício de Amor de São José. E aqui já podemos compreender a essência do que levou São José a ser um fiel companheiro de Deus. No início da mensagem, Nossa Senhora nos disse assim: Meu santo esposo José viveu uma vida plena no Senhor. Isso não o eximiu de todas as provas e renúncias humanas que teve que vencer, porque atrás do amoroso sacrifício de São José, o casto coração estava transmutando e transcendendo a condição humana da época. Aqui compreendemos então que o fato de vivermos provas, desafios e sacrifícios não significa que Deus se afastou de nós. O contrário, Ele pode estar nos dando uma oportunidade de transcender a nossa condição humana, para que possamos cumprir com a sua vontade. Sendo assim, nessa primeira parte da mensagem de Maria, compreendemos que o que diferencia a vida de São José da nossa não são as condições externas, mas sim as atitudes que cada um de nós tem diante do que se apresenta. E Maria segue dizendo: Assim, filhos meus, José Castíssimo professou sua fé em Deus desde a tenra idade
E desde então, o próprio José foi conhecendo-se como homem e depois como consciência divina. Compreendemos aqui que antes de reconhecer-se como consciência divina, São José se reconheceu como homem. E não apenas como homem no sentido que conhecemos, porque se levamos em consideração que jamais expressamos o que o ser humano é verdadeiramente, conhecer-se como homem vai além das misérias, virtudes e tendências humanas. É um conhecimento desse ser que é semelhante ao Criador de todas as coisas. Mas para chegar nisso que somos em verdade, precisamos ir cruzando as barreiras que até hoje nos separam dela. E indo além, mergulhando nas palavras de Maria, podemos compreender que São José enfrentou, transmutou e transcendeu a condição humana de limitação e ilusão, conheceu sua mais íntima humanidade para depois conhecer a sua divindade. Sentimos que ele encontrou o que o fazia semelhante ao Pai. Em seguida, Maria aprofunda um pouco o que foi que São José teve que transmutar e transcender em si mesmo para viver o que Deus havia pensado para ele. Maria nos disse: José Castíssimo teve que vencer o medo, a tentação e a solidão dos que o rodeavam, desde seus primeiros anos até sua juventude. Aqui nos detemos para refletir nas palavras de Maria, que apesar de serem poucas, contêm em si muitas chaves. Nossa Senhora nos fala de 3 coisas que São José teve que vencer: o medo, a tentação e a solidão. E diz que essa luta durou desde a sua infância até a sua juventude. Pode parecer pouco, mas essas 3 coisas geralmente são as que nos impedem, como humanidade, de cumprir com a vontade de Deus. Quantas vezes detemos os nossos passos ou sequer saímos do lugar por medo? Medo de errar, medo do desconhecido, medo de amar, medo de entregar-se, medo de se perder, medo de se encontrar. Quantas vezes estivemos no caminho e escorregamos por nos deixar vencer pelas tentações que chegam de muitas formas, em um pensamento, em um sentimento, em um desejo vão, em uma lembrança que nos chamou de volta ao passado, em uma vontade de experimentar o que não vivemos no mundo. E quantas vezes nos vemos abatidos e impossibilitados de caminhar com alegria pelo sentimento humano de solidão, pela nossa incapacidade de encontrar na solidão a tudo e a todos. Quando Maria nos fala da transcendência dessas 3 coisas, ela não nos fala de algo imediato, mas sim de uma ação constante, perseverante, que apesar de ser longa e às vezes parecer não ter fim, não desanimamos e seguimos adiante, até que Deus cumpra em nós os seus desígnios. Se São José demorou toda a sua infância e a sua juventude para transcender isso, pode ser que para nós demore a vida inteira. E ainda assim, nunca devemos desistir, porque em algum momento Deus se valerá de nossos esforços e nos conduzirá àquela sua vontade para nós. E se perguntamos como São José fazia para transcender esses desafios que eram colocados em sua vida, seguindo a mensagem, Maria nos responde assim: quando São José fez voto de castidade, sabia que estava oferecendo a casta união com o universo para, dessa forma, afastar da ilusão e da perda espiritual aqueles que as viviam. Seu silêncio e quietude ajudaram José a preparar-se para a grande tarefa de ser o pai e guardião de Jesus. Sua reverência e amor aos mais necessitados
fizeram do pobre e casto coração um exemplo de santidade para muitos. Castidade, silêncio e reverência são virtudes que a humanidade geralmente ignora e às vezes teme muito. São José vivia a castidade, não como um castigo, mas como uma forma de descobrir um amor superior, uma união que transcende um indivíduo, transcende um contato material, físico. São José descobriu como amar com a consciência, com todo o seu ser. Por isso sentimos que a castidade para ele não era um peso, mas sim uma oferta, para que aqueles que viviam na ilusão e na perda espiritual pudessem encontrar em seu exemplo um caminho. A castidade que São José viveu parece que ainda está muito distante de nós, porém não é inacessível. Se nos lançamos nesse mistério que é a união com o universo e que tem como porta a castidade, podemos conhecer e viver um amor que inclui em si a tudo e a todos. Um amor que une sem possuir. Um amor que ama em liberdade, porque não está em nada e nem em ninguém, e ao mesmo tempo está em tudo. O silêncio é outro mistério que tememos, porque parece que nos separa do mundo. São José encontrava no silêncio sua fortaleza. Nele se preparava para cumprir uma grande tarefa. Se esvaziava de si mesmo e de tudo para que Deus pudesse cumprir sua vontade. Esse silêncio, São José não vivia por ele, mas por toda a criação, por todos os seres. Ele não se separava do mundo quando silenciava, mas sim se unia à essência de todas as coisas. E a reverência, que é a porta para a humildade e para que reconheçamos a verdade sobre o próximo, também nos custa muito, porque estamos acostumados a observar as personalidades, os defeitos, as misérias, as destrezas e lidar com isso. Muito nos custa ver o outro como alguém que guarda em si uma parte de Deus e reverenciar o próximo além de suas aparências. Esse foi um ensinamento que o Castíssimo Coração nos deixou e com todo o seu amor busca nos entregar. Maria segue contando-nos essa história e nos aproximando de novas reflexões. Ela disse: José teve que suportar em silêncio a discriminação, as blasfêmias e as indiferenças, porque havia escolhido, em seu maior e profundo recolhimento, viver eternamente para Deus. Esses ataques morais e verbais eram intrigas do adversário, que desde o primeiro momento se viu vencido diante do amor poderoso e simples que São José emanava através das obras de caridade. São José nunca renegou nem omitiu nada do que recebia. Viu desde o princípio que tudo o que vivia era parte de sua redenção e purificação. Aqui, Nossa Senhora nos entrega uma outra grande chave: o silêncio diante da discriminação, da blasfêmia e da indiferença. Compreendemos aqui que Maria não nos fala apenas de um silêncio físico, porque fechar a boca diante de um insulto é relativamente fácil para aqueles que aspiram viver a paz e não alimentar conflitos. Porém, em que andará o nosso pensamento, os nossos sentimentos, nosso coração diante desses fatos? Estaremos silenciando por compreender que vivemos para Deus e não para os pareceres humanos? Ou estaremos criticando mentalmente aqueles que nos julgam, alimentando essa batalha desde o nosso mundo invisível? São José silenciava e não renegava nada do que recebia, porque compreendia que isso era parte de sua purificação e de sua redenção. Será que aceitamos que Deus permite que vivamos certas coisas para que aprendamos a amar, a viver a humildade, a silenciar não só a boca, mas também o coração, como parte de nossa purificação?
Vamos nos deixar permear por esse exemplo de São José e que esse estudo de hoje nos leve a algo mais do que escutar algumas palavras, nos leve a refletir e a ansiar seguir esse santo exemplo. Então, com esse espírito de beber da fonte dos exemplos de São José, vamos seguir estudando. No parágrafo seguinte, Maria nos disse: sem saber, São José já era um homem de plena santidade. Seu coração humilde e manso nunca queria o melhor para si e sempre dava tudo para que os seus semelhantes aproveitassem de todas as graças que recebia. Neste aspecto oculto, todos os bens espirituais que José Castíssimo recebia da parte do Pai Eterno, derramava-os através do seu serviço e amor aos pobres. São José se preparou dessa forma para ser o pai escolhido por Deus, que cuidaria e acompanharia a chegada do Messias. Quando deixamos que as palavras de Maria se abram dentro de nós, como um amplo horizonte de possibilidades de compreensão, nos vemos diante de muitas reflexões. Primeiro, São José era um homem de plena santidade sem saber. Então, se estamos esperando que nos sintamos santos e que alcancemos uma santidade que nos compraz, estamos muito longe de vivê-la. Da mesma forma, se acreditamos que já somos santos em vida, também nos falta muito. Compreendemos que São José era santo sem saber, porque não era exatamente a própria santidade o que ele buscava. Quando vemos a sua história, vamos compreendendo que ele vivia para Deus e para o próximo. Ele buscava algo superior para agradar o seu Pai e não a si mesmo. Ele ajudava o próximo porque reconhecia que todos são criaturas de Deus, todos estão inseridos nesse plano perfeito que o Criador tem. São José sabia que o plano de Deus não era apenas para si mesmo. Não era suficiente que ele pudesse viver a vontade divina, mas sim, todos deveriam também alcançar isso. Era dessa forma que tudo que Deus lhe entregava como bem espiritual, São José repartia ocultamente em suas obras, em seus serviços, em seu amor. E acreditamos que era por isso que Deus lhe entregava tantos bens, tantos dons, porque São José fazia com que esses bens chegassem àqueles que mais necessitavam, sejam esses pobres do corpo ou pobres do espírito. E era por essa capacidade de amar o próximo que São José recebeu os méritos para ser ele, o guardião daquele que representaria o próprio amor, o Filho primogênito de Deus, o Messias. Depois de nos falar sobre a preparação de São José para se tornar o pai de Jesus, Maria nos conta como foi que seu castíssimo esposo viveu o nascimento de Cristo. Era tanta a humildade e castidade de José que no dia do nascimento de Jesus, quando os anjos iluminavam com sua luz a gruta, o pobre São José, humilde obreiro, saiu a buscar palha para aquecer o lugar para Maria, durante o momento em que estava nascendo o pequeno menino rei. Em sua santa bondade, José preferiu orar fora da gruta e deixar a Santa Mãe na plenitude do seu êxtase, enquanto os santos anjos ajudavam no nascimento de Jesus. Esse ato de desapego e de renúncia de São José o levou a alcançar nesse momento
o cumprimento da vontade de Deus. Aqui Maria nos mostra que era a pequenez de seu esposo o que o fazia grande perante os olhos de Deus. Depois de ter se preparado tanto desde a sua infância para este momento, para esta missão, São José não sentia necessidade de protagonizar papel algum no nascimento de Cristo. Reconhecia a grandeza de seu filho, de sua esposa, e compreendia que Deus mesmo estava nascendo naquele presépio. Nossa Senhora aqui nos fala de outras duas coisas muito desconhecidas para a humanidade: o desapego e a renúncia. Quando lemos essa mensagem, vemos quão ignorantes estamos diante da vida e da verdade, porque tanto tememos esses atributos que levaram São José ao cumprimento da vontade de Deus. São José nos ensina a vencer esse medo, para encontrar por detrás de todo conceito humano a verdadeira grandeza de renunciar e de viver o desapego. Sentimos que essa mensagem contém em sua simplicidade tudo aquilo que necessitamos para alcançar a vontade de Deus, todos os passos que devemos dar. Basta que saibamos ler e viver essas palavras. E Maria termina essa mensagem dizendo: São José foi um homem livre de si, transformou-se dia a dia através das palavras que dizia ao pequeno menino, palavras que ressoavam em seu casto coração como uma oração de um pai por seu pequeno filho. Em tudo, São José reconheceu a majestade de Deus em Jesus e em Maria encontrou o reflexo da maternidade e da paternidade do Criador. Ao estudar essa mensagem, sentimos no profundo de nosso coração a necessidade de seguir essas palavras e aspiramos a que muitos mais se animem a buscar, escondidas na simplicidade de Maria, todas essas chaves que nos levam ao cumprimento da vontade de Deus. E que no final de tudo possamos reconhecer a majestade de Deus em Jesus e o reflexo da maternidade e da paternidade do Criador em Maria, porque então poderemos compreender como Maria e Cristo são expressões tão perfeitas de Deus como Ele mesmo. Depois da graça de estudar essas mensagens de Maria, agora com mais impulso e entusiasmo para seguir as palavras de São José, seguiremos no próximo programa estudando as mensagens diárias que nosso castíssimo instrutor nos entregou. Vamos então seguir juntos e perseverantes na meta de viver os exemplos e ensinamentos de São José.